Muito obrigado, Eliseu. Volto a qualquer momento com mais informações a respeito da repercussão dos anúncios feitos por Donald Trump. Nós estamos aqui com um convidado especial, o coronel da reserva e mestre em ciências militares, analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, o coronel Paulo Filho. Coronel, há algumas outras informações para além dessas que nos trouxe o Eliseu Caetano em uma declaração gravada previamente, divulgada nas redes sociais na madrugada deste domingo, madrugada nesse momento em Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o presidente americano Donald Trump por sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã. Os Estados Unidos, disse Netanyahu, fizeram o que nenhum outro país da Terra poderia fazer. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. Manifestação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Trump já havia dito antes no seu discurso que trabalhou com Netanyahu como uma equipe. E uma outra informação que eu quero te passar também, professor, para a sua análise, porque isso é muito importante, a Organização de Energia Atômica do Irã emitiu um comunicado confirmando que os 3 polos nucleares do país foram atacados em um ato violento contra as leis internacionais, incluindo o Tratado de Não Proliferação pelos inimigos do Irã Islâmico. A agência estatal local afirmou que tomará medidas legais contra os Estados Unidos em tribunais internacionais e que o programa nuclear do Irã continuará. Ou seja, essa é uma informação muito importante. O Irã dizendo que seu programa nuclear continuará e que os Estados Unidos agiram de maneira ilegal e que responderão perante as cortes internacionais. Como o senhor avalia essa mensagem vinda do Irã? Temos o áudio do professor Paulo Filho. Acho que a gente está com um problema no áudio. Vamos ver se é por aqui. Fala conosco, professor. Do ponto de vista do direito internacional humanitário, do direito internacional dos conflitos armados, instalações nucleares realmente não podem ser atacadas, né? As convenções de Genebra, seus protocolos adicionais, prescrevem que instalações perigosas, e dentre essas instalações perigosas estão instalações nucleares, realmente elas não podem ser atacadas, justamente por causa do risco de vazamento de material radioativo e contaminação de uma área grande, um acidente como aconteceu em Fukushima, por exemplo, por outras razões, né? Então, desse ponto de vista, tem razão a Agência de Energia Atômica iraniana. Mas, por outro lado, Israel e Estados Unidos tinham dito que não admitiriam que o Irã chegasse à confecção da bomba, e a maneira que eles tinham para impedir isso, já que o regime o regime iraniano, né, não admite interromper o seu programa nuclear, era atacar as instalações. Agora nós vamos esperar os acontecimentos para ver e torcer, né, que não haja nenhum vazamento efetivo de material nuclear. Mas isso nós só vamos saber ao longo dos próximos dias. Não me surpreende a declaração iraniana, né, de que vai continuar assim com o seu programa, porque é isso que os iranianos têm dito desde o começo, que não admitiam de nenhuma forma abrir mão do seu programa nuclear, que eles afirmam ser pacífico, né? O Irã afirma, embora haja vários indicativos em contrário, mas a posição do governo iraniano é que se tratava de um programa nuclear pacífico. O problema todo é que o Irã nuclear, né, as pessoas perguntam, né, mas se Israel tem direito a ter a bomba atômica, por que o Irã não pode ter, né? Do ponto de vista da não proliferação nuclear, o Irã ter a bomba seria muito grave, porque por exemplo, né, o Irã tendo a bomba, o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, já tinha declarado que se o Irã tivesse a bomba, a Arábia Saudita teria a bomba. Ora, se o Irã e a Arábia Saudita tivessem a bomba, certamente a Turquia ia querer ter a bomba também. Se a Turquia tivesse a bomba, a sua grande inimiga em torno do Chipre, a Grécia, ia querer ter a bomba também. Então haveria uma proliferação nuclear muito perigosa para toda a região. É uma questão bastante grave.
porque eu tenho a impressão que o regime iraniano não vai ceder nesse momento e vai sim atacar os interesses americanos na região ou no mundo todo, como foi colocado aí nesse chamamento pela imprensa oficial iraniana, dizendo que todo americano seria um alvo legítimo para o iraniano. Isso é um chamamento para ações terroristas, né? Então, eu temo que nós entremos agora num momento de grande instabilidade no sistema internacional e com um grande risco de alargamento desse conflito para outras regiões, especialmente no Oriente Médio. Agora uma outra informação, as informações vão chegando e nesse caso a gente precisa de um especialista mesmo para entender os detalhes do que foi esse ataque americano às instalações nucleares. Um funcionário dos Estados Unidos, uma fonte, teria dito que 6 bombardeios B-2 lançaram uma dúzia de bombas bunker booster de 30 mil libras sobre o polo nuclear de Fordo, que fica profundamente subterrâneo. Submarinos da Marinha dispararam 30 mísseis de cruzeiro Telam contra os polos de Natanz e Isfahan. Um dos B-2 também lançou 2 bunker buster sobre Natanz, segundo o oficial, que falou sob condição de anonimato ao The New York Times, imprensa americana. E somado naturalmente a essas informações dos detalhes do ataque, o sistema de informação sobre incêndios da NASA detectou um evento significativo de geração de calor próximo à instalação de enriquecimento nuclear de Fordo, com uma das detecções ocorrendo cerca de 30 minutos antes do anúncio feito pelo presidente americano. Explica pra gente a proporção do que é esse ataque, a força desses armamentos utilizados, o que significa essas 30 mil libras, as bombas bunker busters e esses mísseis de cruzeiro que os submarinos também dispararam contra os polos de instalação nuclear iranianos. Professor Coronel Paulo Filho conosco aqui na Jovem Pan. Nelson, as instalações de Natanz e Isfahan são superficiais ou são pouco profundas, né? As instalações que estão subterrâneas têm pouca profundidade. Por isso elas podem ser atacadas com mísseis de cruzeiro, como esses que foram lançados pelos submarinos ou com aqueles que estão sendo lançados pelas aeronaves israelenses desde o início desse conflito já há 9 dias. Mas a instalação de Fordo, ela está profundamente enterrada nas montanhas iranianas. Se fala em 80, 100 metros de profundidade. Então, a única arma que existe, não nuclear, né? A única arma convencional que pode chegar nessas profundidades é essa bomba GBU-57, conhecida também como MOP. Essa bomba ela tem 30 mil libras, que corresponde a 13.600 quilos, né? 13.600 quilos é, por exemplo, mais pesado do que uma viatura blindada Urutu. Talvez quem nos ouça, quem nos veja, se lembre desse carro de fabricação da Ingesa, um carro antigo do Exército Brasileiro, um blindado grande, né? Então, uma bomba dessa é mais pesada do que um Urutu desses, né? Ela é lançada a partir de uma única aeronave. Só uma aeronave tem capacidade para carregar essa bomba, que é a aeronave B-2 Spirit, um bombardeiro furtivo norte-americano ao qual você fez referência agora. Então, do que nós estamos falando, né? Essa bomba nunca foi usada. Primeira vez na história, então hoje nós estamos fazendo história, Nelson. Você está fazendo história, você está contando a história da primeira vez do emprego real da arma convencional mais poderosa da história da humanidade está sendo usada numa situação real. Essa bomba GBU-57. O que é isso? Essa bomba, teoricamente, tem a capacidade de furar, perfurar, né, penetrar numa massa de concreto reforçado de 60 metros de profundidade, 200 pés, né, ou quase 61 metros de profundidade. Para quem nos assiste ter uma noção do que nós estamos falando, imaginem aí um prédio de 20 andares, que é mais ou menos o que tem 60 metros de altura. Imaginem agora esse prédio está completamente cheio, completamente tomado, né, de concreto armado. Essa bomba, teoricamente, ela cai no telhado desse prédio,
perfura todo o prédio, chega no térreo e só então explode. Essa é a característica que o vendedor, né, que o fabricante, diz que ela tem. Nós só vamos descobrir na prática se ela realmente tem essa capacidade quando a gente ficar sabendo. Isso não vai ser imediato, isso aí vai levar meses para a gente ter a noção exata do que aconteceu nesse ataque americano. Quando isso virar notícia daqui a alguns meses, né, ou talvez anos. Mas é disso que nós estamos falando, de uma bomba com capacidade de penetrar, teoricamente, né, 60 metros de concreto armado e depois explodir lá no interior. Por isso que ela era a única que poderia ser usada contra Fordo, por causa dessa característica dessa instalação de estar escavada nas profundidades de uma montanha lá no Irã. A pergunta que fica é: qual a dimensão, o que os Estados Unidos teriam de condições de munição para essa bomba aí? Uma vez que já foi utilizada agora essa bomba, tem condições? Você acredita que os Estados Unidos tenham munições, tenham condições de fazer novos ataques utilizando a mesma bomba por muito mais vezes? Como seria isso? Porque há uma promessa de Donald Trump, que se a paz não vier, eles vão continuar atacando e vão gerar um mal ainda maior ao Irã. Você escolhe os meios e métodos de combate, ou seja, você escolhe que tipo de arma você vai usar em razão dos alvos que serão atingidos, né? Essa bomba, o único lugar no Irã em que ela é necessária é justamente nessa usina nuclear de Fordo. Tanto é que, como você noticiou, as outras instalações foram utilizados mísseis comuns, mísseis de cruzeiro lançados por submarino. Eu não imagino, eu não sei qual é a quantidade de munição, quantas bombas GBU-57 dos Estados Unidos têm, não devem ser muitas, mas o único alvo que eles deveriam usar essa bomba seria essa instalação de Fordo. Então talvez possam fazer mais 2 ataques, 3 ataques, mas não mais do que isso. Eu acho que isso já é suficiente. Então, Nelson, os Estados Unidos têm sim munição suficiente para permanecer alvejando o Irã por muito tempo. Mas o problema que a gente tem que pensar, né, que eu convido os telespectadores a pensarem junto com a gente, é que resultado se espera desses ataques, né, desses bombardeiros. Não há caso histórico de um bombardeiro convencional, levar o outro lado à rendição. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, cidades completamente arrasadas por bombardeios. Na Segunda Guerra Mundial, cidade de Dresden, na Alemanha, completamente arrasada por bombardeio. Sem o soldado no terreno, sem o que a gente chama de boots on the ground, né? Sem o desembarque dos militares no território iraniano, é muito difícil você obrigar o regime a se render, né? Apenas por ataques aéreos. Isso é um fato muito raro na história. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o emprego da arma nuclear, né? Quando os americanos atacaram Hiroshima e Nagasaki, os japoneses foram levados à rendição. Mas a arma nuclear é outro patamar. Nós estamos falando de outra coisa, né? Bombardeiros convencionais como esses que nós estamos assistindo, nunca levaram na história nenhum país à rendição. Então, por que levariam o Irã nesse momento? Eu tenho dúvida. Isso é mais uma preocupação, porque isso pode sim obrigar o envio de soldados para a região do Oriente Médio. Um envio que o presidente Trump sempre negou que faria, né? Ele sempre prometeu que tiraria os Estados Unidos dessas guerras e que não colocaria os Estados Unidos nesse tipo de guerra. Só que guerra, Nelson, é uma coisa que a gente sabe como começa, mas não sabe quando termina. O presidente Putin, quando atacou a Ucrânia, ele achava que ele ia terminar a guerra em 2, 3, 4 semanas, né? Nós já estamos aí há 3 anos e meio de guerra. Então, muitas surpresas podem acontecer daqui para frente. Coronel, uma outra questão que tem chamado muita atenção é essas manifestações, né? São essas manifestações, tanto as vindas do presidente americano quanto a das autoridades do Irã
em relação a sempre a promessa de ataque. O presidente americano falando que vai para cima, que ou é paz ou vai piorar a situação do Irã. Por outro lado, a gente viu a emissora estatal do Irã, os analistas falando que a partir de agora qualquer americano é um alvo legítimo. O ministro das Relações Exteriores já havia dito à imprensa, ele está na Turquia, de que os Estados Unidos, se atacassem o Irã, encontrariam uma reação muito forte. Como é que você vê, e agora a gente viu há pouco, repercutimos aqui a promessa de que a exploração da atividade nuclear vai continuar acontecendo pelo Irã. Como é que é a guerra nas manifestações? Como é a guerra da comunicação? Até onde pode-se acreditar em cada frase que vem dos Estados Unidos e que vem de Israel e que agora vem também do Irã? Se atribui a um dramaturgo romano, grego, Ésquilo, uma frase que diz o seguinte: na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então, não dá para acreditar em tudo que é falado, em tudo que é noticiado numa guerra. Tem sempre desconfiar das informações que chegam para nós. Por outro lado, todas essas declarações de chefes de Estado, de generais, né, de autoridades num conflito, elas fazem parte de um plano de comunicação estratégica, né, da chamada guerra informacional. Você tem objetivos por trás de cada uma dessas falas. Você pode ter o objetivo de galvanizar a vontade popular, né, de estimular os seus soldados, de passar mensagens de coerção para o inimigo. Então, quando o presidente Trump fala que ele, se o Irã não se render, se o Irã não buscar paz, ele vai bombardear o Irã de uma forma que nunca foi feita, o objetivo informacional é claro, ele está querendo causar medo, está querendo coagir as autoridades iranianas a se renderem. Por outro lado, quando as autoridades iranianas dizem que responderão, né, que vão responder, que vão continuar enriquecendo urânio, que todos os americanos são alvos, né? O que ele quer também galvanizar o seu lado, dizer que o seu lado ainda tem condições de luta, né? Estimular o espírito combatente dos seus militares, né? Então, todas essas falas, elas estão num contexto de uma comunicação estratégica, e no caso americano, certamente, uma comunicação estratégica muito bem elaborada, muito bem pensada, muito bem planejada, e essa comunicação com objetivos, né? Objetivos visando o público interno, visando o público externo, tudo isso planejado. É claro que o presidente Trump, pela sua personalidade, ele é um pouco incontrolável, né? Então, talvez ele não obedeça exatamente o planejamento da comunicação estratégica, mas dentre os militares americanos, certamente é isso aí que impera. Perfeito. Coronel Paulo Filho conosco aqui, ele que é do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, coronel da reserva, mestre em ciências militares, nos ajudando a entender todos os desdobramentos a respeito do conflito que agora se intensifica com o ataque feito pelos Estados Unidos da América às instalações nucleares iranianas. Coronel, dá para ter uma noção se há de fato ainda algo que tenha sobrado dessas instalações nucleares, ou pelo que você conhece desse armamento americano, provavelmente tudo tenha sido de fato extinto a partir desse ataque? Não dá para dizer, Nelson. Eu não conheço e ninguém conhece, né? Tendo em vista que foi pela primeira vez usado numa situação real. Né, tem muitas variáveis que devem ser consideradas. Primeiro qual é a profundidade exata das instalações de Fordo? A gente não sabe, né? Será que essa bomba GBU-57 entrega na prática o que é prometido na teoria? Também não sabemos, né? É claro que não é necessário que essa bomba tenha atingido lá a instalação propriamente dita, né? Se as bombas conseguiram colapsar, por exemplo, as entradas e saídas dessas instalações, por mais que lá embaixo tenha ficado intacto, se você não consegue nem entrar nem sair, se você corta o fornecimento de energia elétrica para as centrífugas, para cerca de 3.000 centrífugas que estão lá dentro, você acaba inviabilizando esses equipamentos, acaba destruindo de forma indireta esses equipamentos. Mas não dá para cravar exatamente o que aconteceu, não, Nelson. Nós vamos ter que esperar para ver o que aconteceu.
O coronel, e o que se sabe sobre as possibilidades bélicas do Irã em um possível revide agora? Porque foi também uma orientação do presidente americano às autoridades israelenses que estejam em alerta para novos ataques, novos e mais intensos ataques do Irã ao território de Israel. O que acontece é que a campanha israelense, né, desde os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, elas diminuíram em muito as capacidades do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, né, das milícias xiitas que existem na Síria e no Iraque, todos esses grupos proxies iranianos que sempre atuaram a favor do Irã de forma concertada, né? O governo Bashar al-Assad na Síria, que era um governo aliado do Irã, também não existe mais, né? O Bashar al-Assad caiu. Então, esses proxies iranianos na região, eles estão bastante debilitados, né? Porém, eles continuam existindo. E alvos assim, alvos americanos para lobos solitários, né, que atendam a um chamamento do Irã para que ocorram ataques aos interesses americanos, isso é bastante provável que aconteça. Por outro lado, essa campanha israelense contra o Irã nos últimos 9 dias debilitou bastante as capacidades militares e de lançamento de mísseis do Irã. Os israelenses dizem, não temos como comprovar, de que 1/3 dos lançadores de mísseis balísticos teriam sido já eliminados. Mas é também provável que o Irã faça uma ação com mísseis, tentando alvejar alvos americanos na região e também em Israel. Outra ação que o Irã pode tomar é tentar fazer uma disrupção no trânsito de navios mercantes, navios petroleiros, pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um estreito em que a sua faixa de água navegável tem uma largura muito pequena, uma largura de 3 quilômetros. Ele é dominado por norte, nordeste e leste pelo Irã, e o Irã pode sim atacar navios americanos, atacar interesses americanos nessa região. Tem que lembrar que 21% do petróleo que é comercializado diariamente passa pelo Estreito de Hormuz. Toda a produção do Catar, toda a produção do Iraque, toda a produção do Bahrein, dos Emirados Árabes, parte da produção saudita, transitam por esse Estreito de Hormuz. Então, se o Irã causar uma disrupção no tráfego mercante naquele estreito, assim como os Houthis causaram lá no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, eles podem sim causar problemas, causar disrupções na economia global, contra os interesses americanos e contra os interesses de todo mundo, né? Que ninguém quer uma crise nos preços de petróleo. Então há várias possibilidades de atuação iraniana sobre a mesa, Nelson. Participação conosco nessa cobertura especial da Jovem Pan. Quero agradecer o analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, coronel da reserva, mestre em ciências militares, Paulo Filho, esteve conosco nessa cobertura. Coronel, muito obrigado pela sua participação, um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Foi um enorme prazer, boa noite a todos.